Beleza, então boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma convidada que está sempre contribuindo com o curso, né? A doutora Regina Diego. A doutora Regina Paulo Soares Diego possui graduação em Biomedicina pela Universidade de Santo Amaro, São Paulo, habilitação em Imaginologia, é professora universitária da disciplina de Diagnóstico por Imagem para os cursos de graduação e pós-graduação em Radiodiagnóstico, tem experiência na área de diagnóstico por imagem, medicina nuclear, inclusive PET-CT, tomografia computadorizada multi-slice, ressonância magnética nuclear, atuando principalmente nos seguintes temas: radiologia, diagnóstico por imagem, medicina nuclear, PET-CT, tomografia computadorizada, ressonância magnética, difusão, perfusão, espectroscopia de prótons, anatomia radiológica, física médica, radiofarmácia, proteção radiológica, gerenciamento técnico administrativo de centros de diagnóstico por imagem e controle de qualidade. É pós-graduada com mestrado em Ciências Morfofuncionais pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, na área de Neurociência, e doutorando do Programa de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Ceará, área de Oncologia e Radiofarmácia. Além disso, é conselheira titular do Conselho Regional de Biomedicina Segunda Região, CRBM2, e presidente da Comissão Científica de Ensino e Pesquisa do CRBM2. Então, é uma profissional mais do que gabaritada para poder conversar com a gente sobre a área da atuação que ela atua. Doutora Regina, seja muito bem-vinda e pode ficar à vontade. Obrigada, gente, por mais esse convite. Eu costumo dizer que Juazeiro, Leão Sampaio é minha segunda casa. Quando eu vim de São Paulo aqui para o Ceará, foi o primeiro lugar que eu trabalhei. Eu vim contratada aqui pela Omni-Imagem de Fortaleza, porque eles estavam instalando um equipamento novo, que é o PET-CT, uma tecnologia avançada para a detecção do câncer dentro de medicina nuclear. Mas a máquina demorou um pouquinho para instalar e eu comecei a dar aula na Leão Sampaio, justamente a disciplina de imaginologia. Então, eu viajava na sexta e voltava no domingo. E foi uma experiência ótima, em meados de 2010, 2011. E eu estive agora, nesse último final de semana, quinta e sexta-feira, Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, numa ação do Conselho para visitar os biomédicos que estão trabalhando nessa época de pandemia. E foi muito bom rever muitos alunos atuando, trabalhando em laboratório, hospitais, tem uma clínica de imagem aí, a Medimagem Cariri, tem uma biomédica na ressonância. Então, eu passei por aí quinta e sexta-feira, encontrei muita gente da Leão por aí, já trabalhando. Isso é muito gratificante. Trabalho com diagnóstico por imagem há 20 anos, comecei no ano de 2000. O meu curso de graduação durava 5 anos, e no terceiro ano eu comecei a fazer o estágio numa clínica em São Paulo, na frente do Parque do Ibirapuera, chamava Unidade Radiológica Paulista. Hoje o Grupo Fleury comprou essa clínica. Então, eu passei aí 3 anos da graduação fazendo estágio, e no final do curso eu me habilitei em imagem, já comecei a trabalhar. E aí, de 18 anos de formada, 20 anos na imagem, eu já passei aí por muitas experiências, muitos serviços. Já passei 1 ano na radioterapia do Hospital Israelita Albert Einstein, trabalhei na Rede São Camilo em São Paulo, já trabalhei com ressonância magnética, tomografia, estou na medicina nuclear há 10 anos aqui no Ceará. Hoje eu faço a gestão do grupo Omni-Imagem, das unidades, são muitas unidades, e eu tenho uma equipe multidisciplinar de biomédicos, técnicos e tecnólogos que operam os equipamentos, realizam os exames de diagnóstico por imagem. Também dou aula de graduação, tanto a disciplina de imaginologia como anatomia, introdução à biomedicina. Hoje eu estou dando aula na Unifanor e na Estácio aqui. E também já fui convidada a dar vários módulos nas pós-graduações que existem em imaginologia, tanto aqui no Ceará quanto em outros estados também.
e também integro a comissão de imaginologia, que é do Conselho Regional, com sede em Recife. Então, a gente tem um trabalho aqui no Nordeste de mais de 10 anos difundindo essa área da imaginologia, onde, depois de alguns anos, eu consegui o aval da clínica para abrir um programa de estágios. Então, todo começo de ano a gente faz seleção, eu aviso os coordenadores dos cursos de biomedicina, tem provinha prática, tem provinha escrita, né, com conteúdo programático que a gente passa antes para quem se inscreve. Depois tem uma avaliação com RH, parte de comportamental, psicológica, tudo isso. E no final da etapa a gente seleciona alguns alunos que vão passar o ano com a gente, aprendendo, vivenciando as rotinas de aquisição de imagem nos setores de ressonância magnética, tomografia e medicina nuclear, fazendo PET-CT comigo. E é muito legal você ver o aluno se desenvolver, se formar, depois trabalhar na área. Uns vão trabalhar até em outros estados, existem muitas oportunidades para imaginologistas em outros estados, tanto no Nordeste, como também São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, no Sul. Então, hoje, quem me segue na rede social, eu estou sempre postando as oportunidades de trabalho dentro da área de imagem. O Ceará já tem curso de especialização, começou ano passado, até então não tinha, o pessoal tinha que ir para Recife, Bahia ou até São Paulo. Hoje a gente já tem esses cursos de pós-graduação de imagenologia aqui no Ceará. E o mais importante é você fazer um curso onde ele te dê condições de você aprender, porque para você se habilitar, basta você ter um curso. E, infelizmente, o MEC hoje autoriza cursos até que não fornecem nenhum tipo de estágio. E na hora de você concorrer a uma vaga de emprego, o empregador vai querer saber se você sabe, se você tem experiência na rotina, se você sabe programar, adquirir imagens, seguir os protocolos para aquisição de imagens de ressonância, de tomografia, que são as duas áreas hoje que mais ofertam vagas de emprego para biomédicos. O biomédico é um profissional muito capacitado do ponto de vista tanto biológico, fisiológico, patológico, anatômico, quanto saber bases de farmacologia, biofísica. Tudo isso contribui bastante para o desempenho do trabalho, principalmente nas áreas que a gente chama de alta complexidade, que são os exames que têm softwares mais avançados, computadores mais potentes, imagens tridimensionais, com reconstruções, que vai demandar um pós-processamento, e o biomédico tem total capacidade para realizar esse tipo de trabalho. Bem como injeção de contraste, está na resolução do Conselho Federal das atribuições do biomédico imaginologista, poder fazer injeção de contraste, atuar como eu atuo na gerência de equipes, trabalhando também com o monitoramento de equipamentos, de manutenções preventivas, corretivas, contato com essas empresas que fornecem os insumos dentro da radiologia, contrastes, bomba de injeção, filmes radiológicos, papéis, impressoras, enfim, tudo que nós utilizamos dentro do radiodiagnóstico. E também, hoje, muito importante para as empresas são os selos de qualidade, né? Você ser acreditado, principalmente é o selo da ONA, que a maioria dos hospitais, clínicas tem. E aí você tem um rigor, você precisa seguir protocolos, você precisa instituir protocolos, e tudo isso a liderança de equipe multidisciplinar, de enfermagem, técnicos, tecnólogos e biomédicos, exige esse trabalho, e o biomédico ele é bem preparado para isso. Então, hoje, dentro da imagem, nós temos biomédicos
trabalhando, adquirindo imagens, nós temos biomédicos fazendo pós-processamento dessas imagens, biomédicos como gestores de centros de diagnósticos, biomédicos trabalhando em escritório de qualidade dentro desses centros de diagnóstico por imagem, e dando aula também, tanto de medicina nuclear, como tomografia, como radioterapia, como ressonância magnética. São conhecimentos que ainda hoje você tem escassez no mercado. Eu mesmo, às vezes, abro uma vaga de ressonância para contrato imediato, tem que ser uma contratação logo, e eu não tenho no mercado profissionais aptos. Até, às vezes, aparece alguém que fez após, mas ele não sabe fazer exame. Se eu falar, você tem condições de assumir uma agenda, um período de fazer os exames, ele tem que passar por um treinamento. E a curva de treinamento para um profissional que não fez um bom estágio, que não aprendeu a realizar os exames, demora, principalmente em alta complexidade. Esses exames um pouco mais complexos do que a radiologia convencional que a gente conhece, que é o raio-x, que é a mamografia, a densitometria óssea. Já os tomógrafos de última geração, que a gente chama de multislice, bem como as ressonâncias magnéticas, como os equipamentos de medicina nuclear, de PET-CT, de cintilografia, manipulação de radiofarmácia, radioisótopos. Tem a questão também importante da proteção radiológica, que o biomédico pode trabalhar também. Então, são muitos fatores que fazem do biomédico hoje um profissional gabaritado para exercer esse trabalho. E nós temos uma resolução do Conselho Federal de 2013 que regulamenta todas as atribuições do biomédico dentro de um centro de imagem. Já nosso código de profissões na CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, no site do Ministério do Trabalho, já está incluso o diagnóstico por imagem, a radiologia, há muitos anos, é muito antiga essa habilitação. Uma das primeiras. Porém, apesar de ser uma habilitação muito antiga, poucas pessoas sabem bastante a respeito das atividades, da rotina, da habilitação, do mercado de trabalho. Então, eu venho há 10 anos fazendo esse trabalho aqui, desde que eu cheguei de São Paulo, que é difundir, abrir portas, dar aula, instituir programa de estágio, contribuo nos programas de pós-graduação em imagem, justamente para ver essa vertente da habilitação do biomédico em imaginologia crescer. E nós temos bons imaginologistas também no Piauí, na Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Então, o Nordeste tem imaginologistas, embora não seja uma grande quantidade, como análises clínicas, por exemplo, mas nós temos, sim, biomédicos atuando em imagem em todo o Nordeste já. E eu sei que sempre que eu vou dar aula, seja aí em Juazeiro, ou em Quixadá, ou quando eu vou para Sobral, ou aqui mesmo em Fortaleza, ou em outros estados também do Nordeste que eu costumo visitar, enquanto conselheira, tem muitas dúvidas, muitas perguntas, as pessoas têm questionamentos, querem saber como funcionam. Então, eu queria abrir, né, mais do que dar uma aula, que eu sempre, quando vou aí, eu apresento muitos slides, falo, né, da rotina, como ilustro bastante, mas a maioria das pessoas que tem interesse pela área tem muitas dúvidas. Então, eu queria ver se alguém que está aí nos assistindo quer tirar suas dúvidas, quer fazer perguntas sobre essa área de imagem, se tem algum questionamento para me fazer, fiquem à vontade, gente. Estou aqui justamente, esse é o momento. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta. Alguém que está assistindo a palestra aqui hoje, a gente tem aqui cerca, em média, 30 participantes. Alguém já pensou em fazer
essa especialização, tem curiosidade sobre essa habilitação, quer assistir aula de imagem, quer passar por essa disciplina, conhece alguém que já trabalha ou já viu, tem grupos de WhatsApp na internet, no Facebook, e aí as pessoas se interessam bastante normalmente, né? Tem um monte de gente dizendo sim aqui no chat, que tem interesse. Tem uma pessoa dizendo que tinha desistido porque achou que só tinha especialização em São Paulo. Não. A gente tem uma especialização aqui de uma faculdade ligada ao ICC, o Instituto do Câncer, que chama a Faculdade Rodolfo Teófilo. E no ano passado eles abriram uma especialização que chama Diagnóstico por Imagem. Então é bom porque eles falam um pouquinho de cada área, de cada metodologia, de cada setor dentro do diagnóstico por imagem, e tem estágio justamente no hospital, que é o ICC. Eles já têm esse costume de fazer isso, eles têm curso de enfermagem e são fortes nisso, né, do estágio acontecer lá no ICC, tem essa oportunidade de vivenciar a prática, passando pelos setores da radiologia, do hospital e tudo mais. Mas uma dica que eu tenho é que você não deve se prender ao estágio que a sua pós-graduação lhe oferece. Por que não procurar os serviços da cidade, né, pedir uma oportunidade? Hora de fazer o estágio é quando você está estudando, porque as empresas, elas podem firmar um contrato de estágio entre a instituição de ensino e a instituição privada ou pública que vai lhe receber. Dessa forma, você fica garantido como estagiário, existe até um seguro que é feito nesses contratos, para que haja, né, legalidade e tranquilidade para todas as partes. Depois que você é um profissional, é difícil você estagiar, porque a empresa vai colocar você dentro do serviço e você não vai ter nenhum vínculo empregatício e nem de estágio. E pode acontecer uma fiscalização do Ministério do Trabalho e aquele local ser multado por você tá lá e ninguém sabe se você está trabalhando, se você está estagiando, se você, enfim. Então, a gente precisa ter um contrato de estágio, e isso só acontece se você tiver credenciado a uma instituição de ensino, seja durante a graduação ou durante a pós-graduação. Então, a minha sugestão é que vocês estudem. Aí, está falando da questão do ultrassom. Vocês viram que eu não falei de ultrassom. Por quê? Ultrassom é o método operador dependente. O que quer dizer isso? O médico está ali com o transdutor e ele está colocando o transdutor na região que ele quer analisar, no ângulo que ele quer analisar, e ele quer ficar lá o tempo necessário para ele visualizar e tirar suas dúvidas. A imagem do ultrassom já é uma imagem pobre em resolução, ela é bem estirada. E quando você pega um exame de ultrassom, vem pouquíssimas folhas, uma foto, 2, 3, que o médico registra ali na hora que está olhando com o transdutor, que é aquele equipamento que é por onde ele consegue a visualização das estruturas. Nós, biomédicos, nós adquirimos as imagens e o laudo, ele é feito em outro momento. Tanto é que existe uma rede que chama PACS, onde essas imagens são todas Então, eu vinha falando que a questão do ultrassom ela é um pouco mais complicada. Primeiro, porque é uma técnica que tem pouca resolução, a imagem. Segundo, que ela analisa a estrutura de acordo com o ângulo e a forma que você coloca o transdutor naquela região para avaliar. Então, é um método que é muito operador dependente. Normalmente, o radiologista, que é o médico, ao mesmo passo que ele está com o transdutor fazendo as imagens, né, no ângulo que ele quer, procurando a estrutura que ele quer, porque o campo de visão é muito pequeno do ultrassom,
ele já vai ditando, laudando, e alguma moça dentro da sala, normalmente auxiliar de sala, já vai digitando. E o biomédico, ele costuma adquirir as imagens, enviar para uma rede que chama uma rede PACS, P-A-C-S, onde todas essas imagens são armazenadas. Você também pode enviar as imagens direto para estações de trabalho, que a gente chama de workstation, onde depois essas imagens vão ser avaliadas. Às vezes o prazo de entrega de resultado dos exames é 2 dias, 3, 4, vai depender da complexidade de cada exame. E aí, esse exame de ultrassom, ele já é feito e já é laudado pelo próprio médico radiologista ali no ato, né? Que praticamente é como se fosse uma consulta. Diferente de uma ressonância ou de uma tomografia, que se o médico quer ver o abdômen, você vai fazer imagem do abdômen inteiro, cortes bem finos, às vezes de 1 milímetro, 2, 3, e você vai fazer imagens em todos os ângulos, então você vai conseguir ver a estrutura antero-posteriormente, no sentido crânio-caudal, no sentido látero-lateral. Então você não vai perder nada. O que vai ser precisar, o que você precisar ver depois, o que vai ser preciso analisar depois, vai estar tudo dentro dessas imagens. E é muito diferente do método de ultrassom. Por isso que o ultrassom ele não entra nos métodos de imagem que o biomédico hoje realiza. Embora lá na resolução conste, né, a gente não tem a atribuição do laudo. Isso é um ato médico, né, o laudo médico dentro do diagnóstico por imagem. Então, nosso trabalho, ele engloba o preparo do paciente, a realização, a aquisição, pós-processamento da imagem, injeção de contraste, tem exames funcionais de alta complexidade, onde você gera gráficos, análises, enfim. Imagens tridimensionais coloridas, enfim, é tanto trabalho que o laudo se torna algo pós-exame, mais coadjuvante, né, do que toda a estrutura para você viabilizar a realização dos exames dentro do centro de diagnóstico. O único exame realmente que requer um laudo imediato, na hora, que eu volto a dizer que é um método operador dependente, é a ultrassom, e aí é algo que não fica a cargo dos biomédicos, fica a cargo do radiologista. Agora, dentro dos setores de medicina nuclear, radiologia convencional, radiologia de alta complexidade, radiofarmácia, radioterapia, porque a área de imagem não engloba só diagnóstico, né? Apesar de se chamar diagnóstico por imagem, habilitação à imaginologia, né? A gente também promove terapias, tanto através de radioterapia, com uso de aceleradores lineares que fazem o tratamento através de fótons de alta energia, enfim. Você também tem a utilização de isótopos radioativos, materiais radioativos que emitem energia para tratamento de câncer, e a gente faz isso na medicina nuclear. Nós temos um quarto terapêutico, por exemplo, que o paciente interna e ele toma o iodo 131, justamente para destruir as células do câncer de tireoide, dentre outros tratamentos que existem dentro da medicina nuclear para outros tumores também. Então, dentro da área de imagem, além de diagnóstico, nós também fazemos terapias, certo? Eu mesma já vivenciei o setor de radioterapia no Einstein, fiquei durante 1 ano. Existem biomédicos trabalhando no que a gente chama de dosimetria. Já abriu aqui concurso no Ceará para dosimetrista. Lá no ICC, se eu não me engano, ou foi no CRIO, acho que foi no ICC. O biomédico dosimetrista, ele vai ajudar o físico médico a
a planejar o tratamento radioterápico do paciente oncológico. Então, determinar o alvo, que é o tumor, a massa que vai ser irradiada, planejar terapia, quanto de energia, quantos dias, qual equipamento, fazer acessórios de imobilização para todo dia o paciente ficar na mesma posição, vai precisar marcar a região onde ele vai ser irradiado todos os dias, existe uma marcação subcutânea, enfim, são uma série de atribuições, de protocolos a se seguir dentro do setor de radioterapia, e o biomédico pode trabalhar tanto operando os aceleradores lineares, quanto participando como dosimetristas, que é o planejamento radioterápico desses pacientes que vão se submeter aos tratamentos, que às vezes duram 20 sessões, 25, 28, 30, vai depender de uma série de fatores. Então, dentro da imagem existe um leque muito grande, sem contar com as oportunidades para você ser representante das grandes marcas, tanto dos próprios equipamentos, onde você vai ser o que a gente chama de application. Eu comprei uma ressonância magnética da Philips na minha clínica e eu vou receber uma semana de treinamento. Quem que vem dar esse treinamento? O application. Normalmente é um biomédico contratado pelaquela empresa multinacional, que sabe operar o software, que vai colocar os protocolos, que vai desenvolver os protocolos de todos os exames que existem, junto comigo na minha clínica, durante aquela semana de treinamento. Então, existem também biomédicos que trabalham para as empresas que fabricam bombas injetoras, que injetam contraste automaticamente nos pacientes. Tem biomédico trabalhando nas empresas que vendem o contraste, que tem várias marcas, que é uma substância que a gente injeta normalmente na veia do paciente para promover um efeito de luminosidade na imagem para a gente, um hipersinal, para a gente fazer estudos em relação à vascularização do corpo, né? Às vezes diferenciar uma lesão, se é um cisto, se é um nódulo, se é hipervascularizado, para ver se uma região no cérebro está sendo irrigada ou não, enfim. O contraste serve para fechar diagnóstico, para detectar patologias. Existem empresas que fabricam tanto os contrastes à base de iodo, que é utilizado na tomografia, quanto os contrastes à base de gadolínio, que é um metal pesado, que é utilizado para a ressonância magnética. E ainda tem as empresas de radiofarmácia, que têm os medicamentos utilizados dentro da medicina nuclear. Todas essas empresas contratam biomédicos. Então, você pode trabalhar fazendo exame, mas você pode trabalhar nessas empresas. Setor de marketing, setor de venda, setor de desenvolvimento. Então, o campo da imagem ele é muito amplo, não é só a atuação fazendo exames, né? Hoje eu faço exames, mas eu mais me concentro na gestão de equipes de todas as unidades. E a relação com os fornecedores, com as máquinas, com as manutenções, com temperatura, com compra de produto, com RH, é muita coisa na gestão. E a questão da qualidade, dos protocolos. E aí você pode desenvolver N trabalhos dentro do setor de diagnóstico por imagem. Então, o caminho para isso é você fazer um bom estágio, seja na graduação, seja na pós-graduação. Mas o importante é você focar em uma, duas técnicas. Ah, Regina, hoje no mercado de trabalho, qual é a maior demanda para o biomédico? Tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, são as ofertas onde existem mais vagas para contratação de biomédicos. E existe uma carência dentro do Ceará, em outros estados no Nordeste e em outras regiões do país também, assim como carência de professores especialistas na área,
tanto para graduação como pós, oportunidades nas empresas. Então, qual que é o caminho? Você ter um diferencial, você ser bom, você ter habilidades. Não adianta só dominar a técnica, você tem que ter uma boa relação interpessoal, você precisa se comunicar com outros centros, outros profissionais, participar de congressos, você precisa se reciclar, você precisa acompanhar as novas tendências tecnológicas dos exames, você não pode parar no tempo. Hoje, todo profissional, em qualquer área, ele tem que ser um profissional multifacetado, proativo, né, linkado com a realidade, com os processos, se reciclar, e esse é o grande desafio. Então, se você tem boa vontade, interesse, planejamento, organização, já é 70% do caminho, certo? Já é uma grande parte aí da trajetória para você ser um bom imaginologista, para você ter boas oportunidades, certo? Alguém tem alguma pergunta Eu tenho. em relação à imagem dessa segunda parte? Eu tenho, dá para ouvir? Dá, pode falar. A minha pergunta, ela é mais assim de base, de começo de curso, de conhecer. Então, assim, a gente sabe que a gente vai fazer uma boa autoavaliação do que a gente, de certa forma, domina durante a graduação, onde as áreas que se envolvem mais com a imagem é a disciplina de imagem, de rádio, patologia e etc. Mas eu queria saber do aluno, a gente, vamos dizer, que está saindo, quais são outros pré-requisitos que a gente deve se deter fora essas disciplinas. Se existem aqueles pontos X, que você possa fazer uma autoavaliação e dizer, não, realmente eu acho que é por aqui mesmo que eu vou. E a duração do curso. Você precisa gostar de computador. Você imagina você passar a vida em frente a uma tela, né? Anatomia, você gostar de procurar, o paciente vem com dor na coluna e às vezes a hipótese diagnóstica é uma hérnia de disco, mas às vezes não é uma hérnia de disco, é uma doença desmielinizante, é um tumor no canal medular. Então, essa coisa de você investigar é muito legal. Eu gosto. E um caso nunca é igual ao outro, cada organismo é um organismo. Então, a gente está aprendendo todo dia. Então, algo que eu julgo importante é você gostar, ter facilidade com o computador. Se você gosta, eu costumo dizer que faz 20 anos que eu não trabalho, que eu me divirto, porque eu gostava de computador, videogame, imagem, software. Então, para mim, é um prazer acordar e fazer isso. É o que eu gosto. Então, quando você faz o que você gosta, você não precisa trabalhar, você apenas se desenvolve. E eu acabei desenvolvendo pesquisa no mestrado, PET-CT cerebral para demência, estou desenvolvendo o projeto do doutorado com PET-CT para câncer de próstata, com um novo radiofármaco. Eu mesmo estou produzindo com gerador de galho na medicina nuclear, fazendo radiofarmácia, que é algo novo para mim. Estou há cerca de 2 anos já fazendo. Então, a gente está sempre fazendo uma coisa nova, sempre aparece uma novidade, casos diferentes, radiofármacos diferentes, exames diferentes, diagnóstico de algo que não era possível até então e que mudou, as máquinas mudam, evoluem. Eu peguei as primeiras gerações de ressonância lá no ano de 2000, agora em 2020 as máquinas são muito mais avançadas, melhores. Enfim, a gente vai passando por vários modelos, é igual carro. Então, você precisa gostar de anatomia, de imagem, de computador, ter facilidade com software, gostar da investigação, da patologia. Eu gosto de saber o que o paciente está sentindo para tentar. Às vezes, o exame é de coluna lombar e eu vejo que tem uma hérnia lá em cima na torácica. Eu tento abordar aquele problema para o exame não dar normal e o paciente não continuar sem saber o que é, né? Então, aumenta um pouquinho a imagem para pegar lá em cima, para mostrar que tem lá um probleminha mais para cima, para o médico depois pedir um exame mais localizado, mas já saber mais ou menos que tem um problema lá. Então, essa coisa de você ajudar o
o paciente a sanar aquele problema, né? Aí perguntaram se necessita de um bom domínio de língua inglesa. Hoje, a gente está muito habituado com o ambiente Windows, com software, é o básico, não é o inglês avançado. É claro que hoje já temos os manuais da máquina em inglês, os livros de radiologia em inglês. Eu sou da época que os manuais eram todos em inglês, que os livros que existiam de ressonância eram todos de fora. Então, assim, eu não sou da época da facilidade. Eu tive que me virar nos 30 na minha época, estudei que só. Hoje, o inglês é importante na nossa vida como um todo. E, por exemplo, eu fui fazer o mestrado e o doutorado, e a gente tem que fazer aquela provinha, né, para poder defender e concluir o curso no final, a prova de proficiência em língua. No mestrado é língua inglesa, no doutorado tem que ser inglês e mais uma, que pode ser francês ou espanhol. Espanhol é tranquilo, é muito parecido com o nosso, né? Eu acho que o maior gargalo mesmo é o inglês. Mas eu, Regina, vou ser sincera, eu nunca sentei para fazer um curso de inglês dentro de uma escola e passei anos estudando, não. O que eu aprendi foi do dia a dia, de filme, de música, de clipe, ou de paper, de artigo, de livro. E eu tirei 9 as 2 vezes que eu fiz a prova de proficiência de inglês. Eles dão um artigo, né, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Aí você tem que ler, ter um bom entendimento da língua inglesa, mas é aquela leitura técnica e responder algumas questões. Então, inglês é importante na tua vida toda, isso a gente não tem dúvida. Mas não vou dizer para você, não, isso aí vai ser um divisor de águas na tua vida. Não adianta você também saber inglês perfeitamente e não ter as outras atribuições, que é o jogo de cintura, comunicação, ser rápido, ter uma boa base de anatomia, de patologia, de fisiologia, até de farmacologia. São, acho que, as matérias assim mais importantes realmente para quem vai fazer imagem. Mas eu acho que o principal de tudo, o tempero aí é a vontade. A vontade te leva, você passa assim por cima de qualquer obstáculo. Você, às vezes, chega até onde você nem imaginou, nunca sonhou que estaria fazendo alguma coisa do tipo e você vai estar lá. E eu falo por experiência própria, né? Eu tenho 20 anos de carreira, então nunca achei que eu ia ser conselheira do CRBM2, não programei a minha carreira para ser professora. Enfim, eu fui trabalhando, aprendendo, me desenvolvendo, depois virei gestora, depois fui para a medicina nuclear, depois fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, pesquisa, e aí uma coisa vai puxando a outra. Então, o segredo é planejamento, determinação, saber do que você gosta, se é aquilo que você quer, focar, que hoje é muito difícil, né? Na minha época não tinha Instagram, por exemplo, que hoje é um vício, né? Você fica ali, deixa eu ver o Instagram, pronto, ali morreu 2 horas da tua vida. Ou vou assistir o Netflix, não vou estudar, não vou ler esse artigo. Hoje a concorrência é maior, né? Confesso. Mas a gente tem que saber administrar o nosso tempo, nos dividir, tem tempo para tudo, um pouquinho para tudo, né? No domingo eu não vou fazer nada, eu só vou assistir Netflix, vou comer alguma coisa, vou fazer uma comida para quem gosta de cozinhar, vou sair. Mas a gente também não pode ser 880, ou só farrear, ou só estudar. Eu acho que tudo na vida tem que ser pesado, tem que ter um pouquinho de tudo para você conseguir administrar e levar o sempre, né? Eu acho que você caminhar sempre é mais importante que você fazer tudo de uma vez e logo, não quero mais. Não, acho que é devagar e sempre, com organização, ponderação, bom senso, tentar analisar e sentir o que você gosta, se aquilo é a sua praia, se você se identifica, se você se vê fazendo aquilo. Então, eu dou uma disciplina na faculdade que chama Introdução à Biomedicina. Então, eu puxo muito com os meus alunos. Quais são as habilitações, o que você espera, você se vê fazendo o quê, vamos ver o que cada um faz, o que pode fazer, ter contato com um profissional que trabalha naquela área, vamos entrar no site das universidades, ver quais são as pesquisas que são feitas na UFC, na UES, na Fiocruz, quem são os orientadores, quais as linhas de pesquisa,
vamos fazer iniciação científica e monitoria durante a graduação, tudo isso conta a ponto depois de currículo para você entrar numa pós, fazer um mestrado, ser aceito. Então, tudo que você fizer na tua graduação vai refletir na tua vida profissional no futuro. Então, eu costumo dizer muito isso para os meus alunos. Não acho que tem fórmula secreta. Eu acho que a vontade é 70%. A vontade é a disciplina, mas sem exageros também, né? Não precisa também ser bitolado, tem que um pouquinho de tudo, viver, se divertir um pouquinho, mas estudar com seriedade, cumprir os prazos, estabelecer metas. E os aproveitamentos eu acho super importante, mesmo na minha pós-graduação, no mestrado quanto no doutorado, eu sou muito exigente com o meu nível de aproveitamento das disciplinas, com a média global. Eu gosto de ter pelo menos assim, a média global do mestrado foi 9, e do doutorado eu estou mantendo 9. Então, acho que entre 80% e 90% é uma média legal para você depois ter um currículo bom, absorver a maioria das coisas e se dar bem. Então, não adianta também ir fazendo de qualquer jeito. Às vezes é melhor você pegar, assumir menos compromissos e fazer bem feito do que fazer 200 coisas e não fazer nada bem feito. Certo? Não sei se eu respondi tua pergunta, acabei falando demais, mas o que eu julgo importante para a imagem é você gostar de imagem, de computador, de software, ter facilidade com isso, gostar de anatomia. E é um setor dinâmico e eu gosto disso. Cada dia um aprendizado novo, um caso novo, uma doença, uma patologia. E as tecnologias se renovam e são sempre diferentes a cada ano. Eu estou sempre indo para os congressos de imagem também para acompanhar essas tendências. Faço trabalho, gosto de inscrever trabalho em simpósio, congresso. Estou sempre participando de alguma forma. Então é isso. Foi Luiz, né, que me perguntou, Luiz Henrique. Mais alguém? Alguma pergunta relacionada? Pode ser a imagem ou a outras coisas também. O que vocês tiverem vontade. Só para complementar, por exemplo, o trabalho do biomédico imagenologista está sendo muito importante nessa pandemia de Covid, né? Vocês sabem que o exame da tomografia do parênquima pulmonar hoje está sendo imprescindível para detectar a pneumonia causada por Covid, para ajudar no tratamento desses pacientes, para reverter essas síndromes respiratórias e acompanhar, saber prognóstico, saber se teve melhora do quadro, piora. Então, a imagem nessa pandemia está intimamente ligada à tomografia computadorizada e ao biomédico. Então, eu não tive quarentena, não parei. Vocês veem a minha cara, além das visitas que eu estou fazendo em todos os serviços para ver como é que está a atividade dos biomédicos, quem está me acompanhando pela rede social. Eu, enquanto conselheira aqui do Ceará, estou visitando todas as instituições de saúde para saber as condições de trabalho dos biomédicos, se eles estão tendo acesso à EPI, se eles estão adoecendo, se eles estão afastados, se testaram positivo, como é que está a jornada de trabalho. Então, hoje mesmo eu fiz 2 visitas, eu fui lá no PV, que é no Hospital de Campanha, Presidente Vargas, tem 5 biomédicos trabalhando lá no laboratório clínico, muitos foram alunos meus, e hoje eu fui também no Lab Luz do IPRED, também tem 3 biomédicos trabalhando lá, que se formaram na Maurício de Nassau. Então, eu estou fazendo o trabalho do conselho, trabalho na clínica, a gente está recebendo muito paciente de Covid para tomografia, a gente tem uma sala de espera de isolamento só para esses pacientes com síndrome respiratória. Tem a questão de você criar protocolos, né, de proteção e isolamento, sejam para os funcionários, desde a atendente até a técnica de enfermagem, o biomédico, o tecnólogo que vai realizar o exame, o fluxo de entrada e saída desses pacientes,
a questão de só poder entrar um acompanhante. Então, assim, são tantas coisas envolvidas nesses processos que a gente está há quase 3 meses de um trabalho exaustivo mesmo, trabalhando até mais do que antes. Então, vocês percebem a importância do papel do biomédico na sociedade e num momento como esse, de grande atenção à saúde. Estive visitando vários centros com biomédicos fazendo PCR, seja coleta, extração ou análise, no EMOSSE, no NPDM, que é o Núcleo de Produção de Novos Medicamentos da UFC. Enfim, tive no LACEN, tem um biomédico Gabriel lá trabalhando também com PCR. Então, é esse perfil profissional que vocês todos estão buscando enquanto acadêmicos, e saber que a gente faz um juramento e que toda a profissão tem bônus e ônus. Então, enquanto muitas pessoas estão protegidas dentro de casa, né, isoladas, todo dia a gente está vestindo aí as EPIs e na linha de frente desse enfrentamento desse vírus mesmo, e tendo que tá à frente de equipe gerenciando, muitos profissionais às vezes com problemas psicológicos, sem estrutura, afinal é uma situação que o Brasil nunca viveu, algo parecido com uma situação de guerra. Então são muitos fatores que levam a gente a crer o quanto o profissional tem que estar bem preparado, né? Em todas as esferas. Saúde pública, psicologicamente, tecnicamente, a questão da gestão, enfim, a gente precisa estar sempre buscando. Existem frases que dizem, né? Quanto mais eu sei que eu não sei. Então, a gente tem que estar eternamente se capacitando, treinando, buscando curso, atividades de pesquisa, de extensão. A graduação é um berço aí riquíssimo para você fazer tudo que tiver ao seu alcance. Se vocês gostam de um professor, né, fique perto dele, faça trabalhos, artigos, apresente trabalho em congresso, seja monitor, faça iniciação científica, tudo isso vai ter um reflexo muito grande na tua vida depois. Depois você vai falar, poxa, deveria ter feito. Então, não seja displicente de dizer, nunca ninguém me disse. Eu aqui tenho certeza que muitos professores de vocês dizem, né? Aproveitem, façam, saiam dessa onda aí de rede social, tente viabilizar, se empenhar nas disciplinas, né, que refletem mais o trabalho do imaginologista, desenvolver pesquisas. A gente vai ter provavelmente aqui no Ceará um congresso grande de biomedicina o ano que vem. Era para esse ano, certo? Com a pandemia, provavelmente o CRBM2 vai deixar esse congresso para o próximo ano. Então, vai ser um congresso aqui em Fortaleza, Ceará, que vai abranger os 9 estados do Nordeste. Então, vai vir acadêmico, profissional, palestrantes, representantes de todos os estados, dos 9 estados. Então, a gente vai ter inscrição de trabalho, a gente vai ter palestras de todas as habilitações, né? Perfusão, estética, acupuntura, toxicologia, imagem, tudo que vocês imaginarem. Então, por que não começar a fazer um trabalho já para apresentar nesse congresso do ano que vem, que vai ter aqui em Fortaleza, né? Já é um caminho, já focar na área que você quer. Tem alguém me perguntando sobre essa pós-graduação. Então, como eu disse, essa faculdade, que é ligada ao ICC, a Faculdade Rodolfo Teófilo, ela criou essa especialização no ano passado, costuma durar 2 anos, uma especialização, normalmente 18 a 24 meses. As aulas são quinzenais ou mensais, e são sempre, acho que de sexta e sábado, justamente para as pessoas que precisam, né, se deslocar e tudo mais. Eu acho que a mensalidade era algo em torno de 350, alguma coisa nessa faixa, não tenho certeza. Mas se fugir, é por aí. E aí eles
eles oferecem um estágio no ICC, né, em alguns departamentos lá de diagnóstico por imagem deles. O ICC tem um hospital, isso é bom. E eu dei o módulo de medicina nuclear nessa pós-graduação da Rodolfo Teófilo. E tem bons professores, e eu tenho algumas alunas que se formaram e que foram fazer a pós. Tem 4 ou 5 biomédicos fazendo essa pós que vão finalizar agora no final desse ano, acho que é novembro, por aí. Biomédicos podem fazer arteriografia. O estudo de vasos, né, por imagem, acontece em todas as modalidades. Como eu disse, a maioria dos biomédicos, eles trabalham na alta complexidade, que é a tomografia e a ressonância magnética. Então, a gente tem a angiorressonância e a angiotomografia, que são arteriografias, realizadas pelo método da tomografia e da ressonância. Eu faço todo dia. E existem arteriografias que são realizadas em setores de radiologia convencional, como a hemodinâmica, por exemplo, né? E aí a gente tem, normalmente, técnicos, tecnólogos e biomédicos trabalhando dentro do setor de hemodinâmica, porque é um setor também intervencionista, às vezes vai fazer uma cirurgia num vaso, num aneurisma, colocar um clipe, e aí existem as arteriografias que normalmente são conduzidas por médicos, porque na verdade, quase é um setor intervencionista de atividade médico-cirúrgica, a hemodinâmica, por exemplo. Então, os médicos conduzem mais, mas tem lá os técnicos, tecnólogos e biomédicos operando os equipamentos e ajudando os médicos. Mas a gente faz as arteriografias, que na verdade chamam angiotomografias ou angiorressonâncias, nos setores de alta complexidade. São imagens lindas, tridimensionais, coloridas, que a gente faz o pós-processamento dessas imagens, faz diagnóstico de aneurisma ou às vezes de alguma interrupção de fluxo dentro de artérias e veias, por depósito, às vezes, de gordura, aterosclerose, ou tem estudos através da tomografia que chama angiotomografia de artérias coronárias com score de cálcio. Pode haver depósito de cálcio dentro dos vasos e também provocar estenose, né, oclusão desses vasos. Então, a tomografia também faz um estudo muito importante nas artérias coronárias também, com score de cálcio, que é a pontuação de quantos por cento tem de obstrução em determinados vasos e tudo mais. Então, sim, o biomédico ele trabalha com o estudo dos vasos. O que você acha do programa de residência para biomédicos? Não só sobre imagem, mas o programa em si, por ter uma grande carga horária prática, pode ser. As residências, assim, é um sonho. Por quê? Eu fiz um estágio de 3 anos, é praticamente uma residência, né? Eu fiquei na imersão dentro de um centro de diagnóstico por imagem. E lá em São Paulo você tem residência em imagem pelo Sírio-Libanês. São 6 ou 8 vagas, eles também fazem seleções anuais. O conteúdo da prova não é exclusivo da radiologia, é um conteúdo geral da biomedicina, da graduação. E eles oferecem uma bolsa de R$3.000 para quem for estudar, né? De ajuda de custo para se manter em São Paulo, para essas residências lá. Tem residência também no Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo. Então, residência, você normalmente ganha uma bolsa para isso, você tem um estudo teórico e prático junto e você fica imerso, né, no local de trabalho. Então, eu acho que não existe melhor definição de aprendizagem do que uma residência. Eu acho que seria o sonho de consumo, né? Que bom fosse que existissem mais residências em mais áreas. Eu acho que é o futuro. Mas quem hoje consegue entrar num programa de residência, com certeza vai ser um excelente profissional e vai ter grandes chances de sair especializado e empregado,
né? Normalmente é isso. Eu, quando acabei meu estágio de 3 anos em ressonância, eu já terminei a graduação com 2 empregos, 3, em ressonância magnética, porque hoje faltam profissionais que realmente saibam fazer o exame de ressonância, que é um tanto complexo, que para você fazer o básico hoje, para aprender no mínimo, né, a ressonância leva cerca de 1 ano. Então, a residência é a melhor forma de se aprender, sem dúvida nenhuma. Ao meu ver, é um estágio em tempo integral, né, um sonho de consumo. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Tá, enquanto o pessoal cria coragem aí para falar no microfone ou para escrever mais, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Logo no início da fala da senhora, a senhora bateu numa tecla que o nosso palestrante da semana passada também bateu, que é a questão dos cursos de pós-graduação que são liberados pelo MEC e o fato de que o MEC nem sempre é tão rígido assim com a Uhum. regulamentação desse curso e para poder permitir a abertura desse curso de especialização. E aí eu queria saber se existe algum outro órgão superior, como a Sociedade Brasileira de Imaginologia, que consegue reger, agregar e regular esses profissionais, ou não, é tudo bem independente Nós, mesmo. o Conselho Regional, Federal e os regionais não têm jurisdição sobre ensino, infelizmente. Se o diploma que chega no conselho para adquirir habilitação é de um curso regulamentado pelo MEC, a gente é obrigado a aceitar. Tendo estágio, não tendo, a gente também acha um absurdo. E, no entanto, nós não temos gerência sobre isso. O único órgão hoje competente, né, para esse tipo de avaliação é o MEC. Infelizmente, a gente tem os cursos que são autorizados e muitas vezes sem obrigatoriedade de estágio. Então, eu costumo deixar isso bem claro para os meus alunos. Imaginologia EAD sem condições, imaginologia presencial sem estágio, sem condições, porque o mercado ele é seletivo. Você vai ter habilitação, mas você não vai conseguir trabalhar, se desenvolver, você não vai estar apto, não vai ter experiência, aí você vai depender de uma oportunidade que te deem para você ficar treinando até estar apto. E as empresas hoje, normalmente, elas querem enxugar custos, elas precisam de resultados, elas às vezes têm vagas emergenciais, eu preciso de alguém que sente ali e resolva, não tem outro para ensinar a pessoa. Então, não adianta. A gente, antes de tomar a decisão de cursar, de fazer um curso, é muito importante você avaliar esse curso, né? A viabilidade dele e depois se ele vai servir. O único momento em que não se torna tão primordial é quando a gente, por exemplo, tem já um profissional da área, um técnico, um tecnólogo de radiologia que tem muita experiência prática e faz o curso de biomedicina e depois vai fazer a especialização. Ele já tem toda aquela vivência, mas é muito raro esse tipo de coisa. Normalmente são pessoas que estão na graduação, que não tiveram contato com a área, que têm muito interesse, desejo, vontade de ser imaginologista. E aí precisam selecionar bem o curso que vão fazer. Então, eu sou muito chata, muito seletiva na hora de indicar um curso. Eu sempre digo, não se prendam somente ao estágio oferecido por aquela instituição, porque às vezes é um estágio pequeno, são muitos alunos, você vai passar poucas horas. Então, o ideal é você ter um tempo para se dedicar e você conversar. O não a gente já tem, a gente tem que ir em busca do sim, né? Então, ir até os serviços de imagem, conversar com os coordenadores, se apresentar, ter um bom currículo, né? Um aluno empenhado que goste de desenvolver trabalhos de pesquisa. Como eu falei, tudo que você faz na tua graduação é importante, enriquece teu currículo e isso pode despertar, né, os bons olhos naqueles que vão te avaliar para uma vaga, para um possível estágio. Então, a gente precisa ser dedicado, se preocupar, sim,
com a qualidade, com o desempenho, com o resultado, com o seu aproveitamento, com as suas notas, fazer uma administração da tua graduação, que fazer por fazer todo mundo faz. Hoje, você só ter a graduação não quer dizer mais nada. Você precisa ter um diferencial, você precisa ser autodidata, você precisa, enfim, ser proativo, né? A palavra é essa, no mercado de trabalho. Regina, boa noite. Bom? Boa noite. Eu sou aluno do 5º semestre, né? Biomedicina. E eu me interesso pela área de imagem. Já fui em alguns centros de imagem, pedi estágio extracurricular, mas a maioria falam que eu preciso comprar dosímetro, tudo isso. E, tipo, eles assim. dificultam muito. Sim. Aí, pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a pós-graduação e eu queria saber que, depois que eu terminar essa pós-graduação, como seria assim, uma dica tua para mim já inserir no mercado, assim, depois que eu terminar a pós-graduação? Em relação ao dosímetro, todos os setores que utilizam radiação ionizante, você precisa usar esse dispositivo, que é um medidor que vai dizer a quanto de radiação você se expôs dentro daquele mês. E todo mês aquele dispositivo, ele vai para laboratório. Deixa eu ver o meu aqui. Peraí. Se eu tenho um para mostrar para vocês. Todo profissional que trabalha dentro das áreas de radiologia, ele tem que andar com isso aqui na altura do peito. Esse dosímetro dentro tem um cristal. Ele vai detectar a radiação ao qual você se expôs. Existe um limite permitido. Dentro dos setores de radiologia, a gente trabalha dentro dos protocolos de segurança, as paredes das salas são todas vedadas, baritadas com bário, para não deixar a radiação ionizante vazar para fora da sala de exame. Existem equipamentos de proteção radiológica, então é para você não se expor à radiação. Então, isso aqui existe justamente para ver se você está conseguindo se proteger. Então, se você for trabalhar em qualquer setor de radiologia que não seja a ressonância magnética, você vai precisar, porque a ressonância magnética é a única metodologia que não utiliza radiação ionizante, é radiação eletromagnética. Todos os outros métodos utilizam radiação ionizante, aí você vai precisar usar um dosímetro. Se de repente você conseguir um estágio e você tiver que arcar com o custo do dosímetro, eu estava dizendo, isso é um custo relativamente baixo, que o custo-benefício que você vai ter com esse estágio pode significar a diferença na sua vida profissional futura. Então, às vezes, você entrando num acordo com o local que você conseguiu, tá, tudo bem, eu arco com o valor do dosímetro, quanto que é por mês? Eu não sei, eu não cuido dessa parte, é o departamento pessoal, eu não sei quanto custa um dosímetro, mas acredito que não seja nada muito exorbitante. Então, às vezes, se você tiver que pagar o custo mensal de um dosímetro, frente a tudo que você vai ganhar com o teu estágio, às vezes, se você tiver condições, é uma coisa a se considerar, certo? Em relação ao estágio, ao caminho, né, que você perguntou para o seu primeiro trabalho, foi o que eu disse. No teu estágio, seja na graduação ou na pós-graduação, se você aprender bem uma ou duas técnicas, você vai conseguir o seu primeiro emprego. E para o biomédico, as áreas hoje que mais oferecem vagas de emprego são a ressonância e a tomografia computadorizada. Então, se você aprender um deles, saber adquirir exame, usar a máquina, o protocolo, posicionar o paciente, saber qual protocolo, eu vou adquirir imagem de onde até onde, em qual plano, em que casos uso contraste. Então, a vivência vai te permitir isso, saber fotografar, pós-processar as imagens. Isso vai lhe permitir que quando você se forme, você esteja apto e as oportunidades vão aparecer.
Eu disse que há alguns meses atrás, lá no Rio de Janeiro, teve um serviço grande de saúde que resolveu trocar todos os funcionários e contratar só biomédico. Eles ofereceram 200 vagas para biomédicos e imaginologistas e não estavam exigindo experiência. Bastava o profissional ser habilitado em imagem que eles iam treinar. Olha só, uma oportunidade assim ímpar, né? Então, eu acho que tem que fazer a nossa parte. Fazer a especialização, estar tá habilitado, com diploma direitinho, fazer um estágio, aprender as técnicas, né? Adquirir as imagens. E assim eu comecei minha vida na ressonância magnética. Mas existem muitas vagas de tomografia, e a tomografia é um exame de emergência, de primeira escolha em pronto-socorro, e aí você tem maior demanda de profissionais no período da noite, para plantão, para dormir em hospital e tudo mais. Nessa época de Covid, por exemplo, a tomografia é o exame padrão ouro, referência, né, para detecção da pneumonia por Covid. E aí vai. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é a gente fazer esforços, né? Abdicar, insistir, procurar. Quem procura acha, né? Como eu disse, o não a gente já tem que ir em busca do sim. Certo, obrigado. Nada. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Tá, eu acho que a gente esgotou a dúvida do Tá pessoal. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer a doutora Regina Diego pela disponibilidade dela, né? Como ela falou, o trabalho dela só triplicou depois que essa pandemia começou. Então, foi uma gentileza enorme dela abrir tempo, ter a disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, falar sobre a atuação que ela exerce, dar dicas para vocês sobre como vocês vão fazer com a atividade profissional de vocês. Então, muito obrigado, doutora Regina Diego. Muito obrigado mesmo, de verdade. A professora Ana Ruth mandou mensagem aqui, pediu para agradecer em nome dela, em nome do curso de biomedicina. Obrigada, eu que agradeço. Para quem não conhece, quem é novo na área, a doutora Regina está sempre participando com a gente, participa dos congressos, ela está sempre ajudando o curso, tem desenvolvido um trabalho excepcional junto ao CRBM2, faz live no Instagram dela sobre a atuação. Teve uma muito boa que eu tive a oportunidade de assistir sobre o diagnóstico Covid-19, né, de imagem. Então, quem quer área de atuação, acho que o primeiro passo é seguir ela no Instagram e vai seguindo, acompanhando, que é um caminho certeiro. Então, eu sempre dou dicas, Então, muito, muito obrigado mesmo. E a gente fica aqui à disposição da senhora sempre que a senhora precisar também. Também estou à disposição. Vocês sabem que somos parceiros aí há 10 anos. Tenho profunda admiração pela instituição, pelos professores, pela professora Ana Ruth. Tive a oportunidade de trabalhar com ela aí na Leão. E eu vou estar sempre aqui e estou sempre à disposição para tirar dúvidas de alunos, seja meu WhatsApp não para, meu Instagram, Facebook. Sempre que eu tenho um tempinho eu respondo, eu retorno, eu tento ajudar de alguma forma, eu oriento. E um convite aí para todo mundo participar do grande congresso que vai ter de biomedicina no ano que vem, que o Conselho vai promover. Eu quero ver muitos alunos apresentando trabalhos. Vai ser uma oportunidade da gente se ver, se conhecer, vocês conhecerem palestrantes das outras áreas, das outras habilitações, até da área de imagem, outras pessoas que virão. E vai ser um momento muito rico para todo mundo. Eu espero todos. E, precisando, estamos às ordens, tá certo? Maravilha. Muito, muito obrigado, doutora Regina. Muito obrigado a todos que participaram. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso. Valeu, Até pessoal. logo. Tchau, gente.